Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização, criador de animais há mais de 20 anos. E hoje nós vamos falar sobre mais uma espécie muito criada no Brasil, bicudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com a maioria das pessoas. Lembrando que nós estamos falando sobre a categoria de criadores de passariniformes, né? Nós temos a categoria amadora, chamada CISPAS, que você tem que fazer um cadastro técnico federal junto ao IBAMA, em que você pode pleitear, né, conseguir uma autorização para ser um criador amador de passariniformes. Essa categoria, ela inclui apenas a possibilidade de você ter uma quantidade determinada de animais, desde que você adquira esses animais ou de criatórios comerciais ou você receba de doação de outros criadores amadores, e você pode reproduzir num total até de 35 filhotes por ano, que é o que a legislação permite. Lembrando que a categoria está passando por modificações. Desde o ano passado, nós tivemos aí uma paralisação no sistema, né? Então, está tudo paralisado, transferências, transportes, entre outros, né? E nós estamos passando por uma transição dentro do órgão do IBAMA, em que está surgindo uma nova legislação referente à categoria amadora. Então, nesse caso, possivelmente a categoria amadora deve acabar. Nós devemos ter apenas a categoria comercial de passariniformes. E aí, com essa mudança na legislação, você que é um criador amador de passariniformes, você que gosta de passariniforme, vai ter a possibilidade de se transformar num criador comercial. Possivelmente, a transição da categoria amadora para a categoria comercial vai ser bem tranquila. Claro que nós vamos ter uma série de regras referentes a quem quer continuar como criador amador. Possivelmente, pelas notícias que a gente vem recebendo, vai ser proibida a reprodução de animais na categoria amadora, reduzindo bastante a quantidade de espécies e a quantidade de animais que cada um vai poder ter. Mas isso ainda está no ramo da especulação, a instrução normativa está sendo criada e possivelmente nós vamos ter uma grande mudança aí na categoria. Então, existe, além da categoria amadora, tem a categoria comercial, para quem quer virar um criador comercial. E nós temos duas possibilidades no Brasil pela legislação. Você iniciar do zero uma criação comercial, aí você tem que adquirir as matrizes oriundas de criatórios comerciais e apresentar todos os projetos, todo o licenciamento ambiental, ou você pode fazer a mudança de categoria, da categoria amadora para a categoria comercial, sendo que nesse caso você já teria as matrizes. Então a gente está falando sobre essa possibilidade da criação comercial e a gente está apresentando algumas espécies, né? Nós temos no Brasil 5 espécies que são as mais criadas, né? Que uma a gente já falou, que é o curió, a segunda é o bicudo, a gente vai falar hoje. Depois nós temos o coleira, né? Os coleiras, principalmente o papa-capim, que é o de gola, e nós temos ainda o trinca-ferro e o canário-terra. São as 5 categorias de animais. Claro, nós temos outras, né? Azulão, cardeal, e outros animais que também são criados comercialmente no Brasil, mas nós estamos falando das 5 principais espécies de passariniformes criadas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bicudo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Criação em cativeiro de bicudos. Vamos falar um pouquinho sobre essa possibilidade. A gente já falou que existe a categoria amadora, que é a CISPAS, tem a categoria comercial, que aí você tem que fazer um projeto, né? Tem que contratar uma empresa para fazer o licenciamento ambiental do seu criatório, e também tem a categoria de tutor, né? Aquele que compra um animal como um animal de estimação. Você pode ter quantos você quiser, só não pode reproduzi-lo. Você deve adquirir todos os animais oriundos de lojas ou criadouros comerciais legalizados. Beleza? Vamos lá. Então, o bicudo, né? O Sporophylla maximiliani, também antigamente ele era conhecido, e nós temos algumas subespécies chamadas de Oryzoboros maximiliani, que são subespécies, né? Então, o bicudo, o nosso Sporophylla maximiliani, também é do mesmo grupo do gênero do curió. É uma ave originária aqui da América do Sul e Central e pode ser encontrada até no norte da Argentina e ao sul do México. Geralmente encontrado em regiões alagadícias, em áreas isoladas pelos estados do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.
É conhecido pelo seu canto harmonioso, similar ao som de uma flauta, e por ser grande bico resplandecente, o que se origina no seu nome, né? Bicudo. O bicudo, nós temos algumas subespécies muito interessantes, né? Para quem nos acompanha aqui, a gente sempre gosta de trazer bastante dados, né? Então, nós temos algumas espécies, subespécies espalhadas pelo Brasil, né? Nós temos o bicudinho, que é o bicudinho belenzinho, que é o Sporofila crassirostris. Nós temos o bicudo verdadeiro, que é o Sporofila maximiliani maximiliani. Nós temos o bicudo pantaneiro, que é o Sporofila maximiliani gigantirostris, devido ao seu tamanho. Nós temos o bicudo de bico preto, que é o Sporofila maximiliani atrirostris. E nós temos o bicudo pantaneiro grandão, que é a maior espécie, né, que é o Sporofila maximiliani magnirostris, que são as subespécies que nós temos aqui no Brasil. Todas elas estão ameaçadas de extinção, todas elas estão na lista do IBAMA como espécies vulneráveis, algumas até já em risco total de extinção. Então, nós temos pouquíssimos locais no Brasil que ainda existem bicudos silvestres nativos. Então, o bicudo só existe hoje em grande quantidade devido à criação em ambiente doméstico, né? A criação amadora e também a criação comercial que existe no Brasil. Então, nós temos uma quantidade ainda gigante de plantel, de material genético, que ainda pode servir para projetos de recuperação do bicudo no ambiente silvestre, tanto que nós temos alguns projetos que estão sendo desenvolvidos com a participação de vários criadores amadores e comerciais que doam alguns filhotes todos os anos para serem reintroduzidos em algumas áreas específicas, para que a gente tenha de volta o bicudo na natureza. Então, a criação não é somente para intuito de ganhar dinheiro ou para intuito de apreciação dos animais. A criação em ambiente doméstico, a criação comercial ou a criação amadora, no caso dos passarinhos, que é a categoria que existe no Brasil, ela também tem aquela finalidade de preservação. Porque se nós não tivéssemos os criadores no Brasil, possivelmente muitas espécies, nós temos N exemplos, como a ararinha azul, que estava extinta e agora está sendo reintroduzida, o próprio bicudo, né, com projetos de preservação, querendo fazer a reintrodução de algumas espécies em alguns ambientes. Então, nós temos que ter a consciência que a criação ela mais ajuda do que ela prejudica. É óbvio que você deve fazer e buscar, dentro da legislação, como adquirir esses animais corretamente e qual a finalidade que você quer com a criação, tá bom? Vamos lá. Então, existe também um dimorfismo sexual, como a gente falou lá no Curió, né? O macho aqui é totalmente preto, com o bico branco ou preto, dependendo da espécie, da subespécie, e a fêmea é toda parda, marrom, né? Ele tem um tamanho um pouco maior que o Curió, ele chega aí a medir em torno de 13 a 15 centímetros. O tempo de vida na natureza, nós temos alguns exemplares monitorados aí que vivem até 10 anos. Em cativeiro, nós temos espécies que atingiram de 30 anos ou mais, porque recebem toda uma dieta balanceada, todos os cuidados sanitários e pela ausência de predadores. Então, em cativeiro, sempre o animal tende a viver mais. Então, ele é mais longevo. Então, isso facilita também a questão de você ter um animal por mais tempo, né? E é óbvio, essa longevidade ela também auxilia bastante a gente ter muitas espécies, né, envolvidas aqui nesse processo de criação em cativeiro. A maioria das espécies criadas em cativeiro, né, elas têm essa característica de ter uma vida mais longeva. Então, você consegue ter esses animais por mais tempo. Então, uma característica que tem o fascínio pelo bicudo é o canto. Desde o mais aristocrático dos pássaros canoros, ele possui um canto melodioso. Nós temos vários tipos de canto, de acordo com a região. Geralmente, as notas com uma voz bem flauteada, tomar uma postura ereta para cantar, sempre com o peito empinado, com a cauda abaixada, destacando sua valentia, e também ele é extremamente territorialista, né? Ele disputa o seu território, ele defende o território, principalmente o território reprodutivo, né? Nós temos alguns bicudos que apresentam, às vezes, mais de 20 notas de cantos diferentes. E nós temos, dentro da categoria da criação de passeriformes, aqueles que são aficionados apenas por cantos originais, né, que o animal tem que ter o canto mais melodioso e também o canto característico de cada região. E nós temos alguns tipos de canto, como o flauta clássico, o canto alta magnólia clássico, o canto flauta tulim-tulim, o canto flauta Mato Grosso,
o canto goiano, entre outros, né? E nós também temos a criação do bicudo para a fibra, que é cantos, mas não cantos específicos, não que o canto tenha que ser um canto puro de algumas regiões. Então, nós temos dois tipos de criadores, os que trabalham com o canto específico da sua região, da sua espécie, da sua subespécie, e nós temos aqueles que trabalham com fibra, que é um animal que canta qualquer tipo de canto, desde que ele cante melodicamente, né? E eles são muito utilizados para torneios de canto. Comportamento desse animal. É bom a gente saber um pouco do comportamento para entender como é que a gente vai ter esses animais em cativeiro. A maior parte do tempo, né, são encontrados aos casais na natureza, sendo um pássaro extremamente territorialista, como a gente falou, né? Ele domina o espaço aonde ele vai nidificar, não permitindo a presença de outros exemplares de sua espécie. Ele é extremamente agressivo e demonstra isso para todas as aves que chegam perto do seu território, buscando competir por aquele território, né? Ele fica extremamente incomodado. Então, o seu território, o seu círculo em volta do ninho é de aproximadamente 100 metros de diâmetro, onde seu canto pode ser escutado com muita nitidez. E ele acaba sempre passando o tempo todo disputando com outros bicudos e outros pássaros por aquele local. A fêmea também é muito agressiva e pode travar, né, lutas de morte com outras fêmeas para defender o seu território e seu macho. Ela não aceita a presença de outra fêmea em hipótese alguma e costuma ser ainda mais ciumenta e violenta que o macho. É comum o casal se defender e se machucarem por ciúme. Quando algum ou outro macho ou alguma fêmea invade o território, eles acabam brigando entre si. Então, o macho costuma ser muito violento, a fêmea também muito agressiva na época de reprodução. Então, a gente tem que entender que esses animais, eles precisam, devido à sua agressividade e à sua territorialidade, nós temos que entender formas de reprodução para minimizar perdas num criatório comercial, principalmente por são animais que não podem ouvir nem perceber outros animais dessa espécie próximo a eles, que eles ficam muito estressados, muito nervosos e dificilmente ficam muito agressivos e dificilmente reproduzem com qualidade em criatórios muito densados, e se não muito bem planejados e bem organizados, acaba tendo algum prejuízo na questão reprodutiva em cativeiro. Primeiro, então, para a gente definir a criação do bicudo, a gente tem que definir aquele seu objetivo. A gente sempre fala aqui que qualquer criatório comercial, de qualquer espécie que você pretenda iniciar, desde mamíferos, répteis, psitacídeos, passeriniformes, você tem que ter um objetivo bem claro com o seu criatório. Para que você quer criar esses animais? Então, você deve analisar qual é o seu objetivo e aquilo que você quer alcançar com a criação. Você tem que criar campeões de canto, você tem que se dedicar a essa categoria. Se você quer a quantidade de filhotes, você quer ter só a questão da reprodução para venda, você tem que ter um outro estudo, um outro objetivo. Então, para você ter essa característica, você tem que definir esse objetivo, porque para você ter um campeão de canto, você vai ter que adquirir filhotes de procedência, você tem que se dedicar a uma boa genética, você tem que se dedicar a treinamento para que ele aprenda o canto, né? Você tem que fazer todo um trabalho voltado para o canto. Se você pretende criá-los para fim de comercializar, você tem essas duas opções, adquirir para fibra ou para canto, né? Então, você tem que adquirir matrizes ou jovens, filhotas, que a gente chama aí filhotes, que sairiam com preço mais em conta para você montar o seu plantel, ou comprar matrizes já adultas, né? Que já acasalaram, que já tiraram filhotes. Claro que aí tem preços diferentes, qualidades diferentes. O bicudo, nós temos uma grande quantidade de criadores comerciais que trabalham com genética, trabalham com qualidade, e você pode adquirir matrizes de qualidade, ok? Então, vai depender muito disso. A partir do momento que você definiu esse seu objetivo, você vai partir para quais as instalações que eu preciso ter para iniciar um criatório comercial. Você pode criar em qualquer lugar? Não, você tem que ter as autorizações municipais, estaduais e federais para desenvolver essa atividade em qualquer local, em qualquer endereço. Uma vez que você conseguiu essas autorizações, aí você vai partir para a construção das instalações do seu criatório. Lembrando que todo o criatório comercial tem que ter uma ala de matrizes, onde ficam os casais, uma ala para filhotes, onde você vai desenvolver os filhotes separados dos pais, né, que aí vai ter todo esse desenvolvimento do canto, qual a finalidade, e uma cozinha. Pelo menos essas 3 áreas são necessárias que você tenha num criatório.
E como a gente falou, o bicudo é uma espécie extremamente territorialista, como a maioria dos passeriniformes. Então, a forma de criação ela pode ser ou em gaiolas individuais, ou pode ser em viveiros. Não pode ser viveiros coletivos, você tem que ter apenas um casal por viveiro, para você poder manter essa questão da territorialidade e para você aumentar a questão reprodutiva. E a gente tem vários tipos de infraestruturas diferentes, né? Então, a mais utilizada no Brasil são as gaiolas colocadas no meio do criadouro, né? Em prateleiras instaladas, aonde a gente coloca divisórias para que eles não se vejam. E isso facilita e diminui a questão do estresse, né? E outras são os viveiros que você pode estar colocando, você pode estar criando viveiros de vários tamanhos. Quanto maior o viveiro, melhor a questão da reprodução de um casal. Então, nós temos aqui como infraestrutura, né? Nós temos criatórios divididos em que a gente coloca prateleiras, né? Essas prateleiras ficam as gaiolas, uma embaixo da outra, divididas por painéis para que esses animais não se vejam. Então, eu tenho uma ala de matrizes, uma ala de filhote, uma ala de cozinha. Ou eu tenho características diferenciadas, né, alguns outros modelos, né, de criatórios, com uma única prateleira voltada na parede, aonde a gente tem essas baias, essas divisões aqui, né, que a gente chama, elas são para você ter apenas um casal. Tá? Essas divisões aqui é para ter apenas um casal por divisão, por prateleira, para você evitar também essa questão do estresse desses animais. Então, são vários modelos, você deve conversar, pesquisar e verificar com o especialista que vai te auxiliar na legalização qual é o melhor tipo de criatório para cada espécie. Tá? Aqui a gente está mostrando alguns exemplos, né? Os tipos de gaiola. Você pode ter gaiolas de madeira, que são chamadas de criadeiras, né? Nós temos as gaiolas de 40 centímetros de comprimento por 40 centímetros de altura por 25 de largura, que são gaiolas de madeira. A gente tem aqui as gaiolas para machos, são um pouco menores, que são chamadas de galadores, e as gaiolas para fêmeas são um pouco maiores. Nós podemos ter as mesmas gaiolas de metal, com as mesmas divisões, né? Uma gaiola menor para o macho, uma gaiola maior para a fêmea. A gaiola de reprodução deve ter 60 centímetros de comprimento no mínimo, por 40 centímetros de altura, por 30 centímetros de largura, né? Geralmente com uma divisória, né, para separar os machos das fêmeas e as fêmeas dos filhotes em certo momento. Então, são as gaiolas muito utilizadas hoje, são gaiolas de metal com divisórias, né, para facilitar a reprodução. As gaiolas maiores para as fêmeas, gaiolas um pouco menores para os machos. Então, temos tanto gaiolas de madeira quanto gaiolas de metal, são modelos que você pode estar utilizando. Ambos os modelos são muito funcionais, ambos os modelos podem ser utilizados tanto na criação comercial quanto na criação amadora. Você vai definir qual o modelo você vai utilizar. Gaiolas de metal são mais higiênicas, duram mais, são mais fáceis de desinfetar do que as gaiolas de madeira. As gaiolas de madeira, geralmente, elas têm um problema, que quando você molha demais, elas tendem a apodrecer. E aí você também tem as frestas das gaiolas de madeira, podem acumular alguns ectoparasitas, como principalmente ácaros de traqueia, que podem acabar infestando um criatório. Os ninhos, né, do tipo taça, geralmente com uma bucha vegetal, podem ser com adereços, com plantas ao redor, plantas artificiais ou sem plantas. Geralmente ele tem que ter 7 centímetros de diâmetro por 4,5 de profundidade. Reprodução. Na natureza, eles procriam um pouco devido a essa competição por território, por briga, não tem tanto espaço assim, mas em cativeiro a gente consegue ter uma reprodução um pouco maior, se bem feito o planejamento, né? Os machos atingem a idade sexual entre os 12 aos 18 meses e as fêmeas entre os 8 aos 12 meses. E o período reprodutivo se dá durante a primavera e o verão. O acasalamento, geralmente, a gente pode ter casais montados em grandes espaços, em grandes gaiolas, desde que eles estejam sendo acostumados a esse sistema de criar-se junto, ou em viveiro, ou em gaiolas muito grandes para a reprodução. Aí aconselha-se para casais gaiolas entre 1,5 m a 2 metros de comprimento para casais, e viveiros também nessa faixa de tamanho até maiores. Mas a gente também tem a característica de deixar as fêmeas isoladas dos machos, a fêmea na sua gaiola, e os machos, você vai passando os machos
muito parecido com o estímulo de Curió, né? Geralmente você tem que primeiro deixar a fêmea ouvir o canto, eles formarem o casal, o volta e meia deixarem eles se verem, e aí você tem várias técnicas, né? Nós temos uma técnica que foi criada, idealizada pelo criador Marcílio Piscinini, né, de Matias Barbosa, em Minas Gerais, que ela é feita com divisórias de compensado, em que você esconde o macho e abre apenas no momento da cópula. A fêmea começa a baixar o macho, e aí você tem a cópula, geralmente você faz de 2 a 3 cópulas é o suficiente para galar todos os ovos. Tá? Então, essa é uma característica. Então, aqui, ó, o sistema de divisórias, a fêmea e o macho de um lado. Uma fêmea, quando ela começa a rodar o ninho e preparar o ninho, você começa a abrir aqui a divisória, o macho passa, gala a fêmea e depois ele retorna para a sua gaiola. Geralmente, nesse sistema, as fêmeas são bem agressivas e não aceitam os machos somente no período da cópula, e depois elas cuidam e tratam os filhotes sozinhas. Já no sistema em que você deixa os casais juntos, você tem que estar sempre acompanhando, e geralmente o casal ele se acostuma um ao outro e não há tantas brigas e você tem um cuidado maior. É aquela questão do território, né? Se tem um espaço grande suficiente, alimento suficiente, esse casal vai reproduzir muito bem. Tá? Então, aqui nós temos aí, ó, um exemplo, né, do canto melodiódico do bicudo, para quem adora, né? Eu tenho alguns. Aí é o canto do bicudo, ó, muito bonito, né? A gente está vendo aí, ó, o macho, e ali a fêmea do outro lado, né? Então o macho canta e a fêmea está ali. Daqui a pouco ela vai pedir gala, né? Olha lá, ó. Ela já está ouvindo o macho cantar, né? E aí a gente tem lá, ela pedindo gala lá, né? Então, quando o criador vê que ela começa a pedir gala, ela vai começar, ele vai abrir a passagem e você vai ter aí, né, ó, o macho vindo e galando a fêmea, né? A fêmea pede gala, ó. Ele vem, faz a gala e retorna para sua gaiola. Fazendo umas 2 ou 3 vezes isso é o suficiente para que você tenha o enchimento total dos ovos, né? Então, essa é uma técnica muito usual por criadores em todo o Brasil. Tanto criadores amadores quanto criadores comerciais utilizam essa técnica em que as fêmeas ficam separadas dos machos, e aí você pode até utilizar um macho para mais de uma fêmea, né? Otimizando a genética, passando a genética do canto para várias fêmeas, para você conseguir ter o maior número possível de filhotes com características desejáveis. Então, depois da postura, né? A fêmea coloca de 3 a 5 posturas por temporada, de 2 a 3 ovos. A incubação dura 13 dias, podendo os filhotes serem separados da mãe entre 35 e 40 dias de idade. Hoje nós temos uma técnica muito usual. Quando a fêmea abandona os filhotes, você tem as UTAs, chocadeiras, tratamento manual, e você consegue salvar muitos filhotes se você for um criador bem preparado, tá? A alimentação, ela é bem diversificada. Hoje nós temos uma linha completa para passarinhos uniformes, fábricas exclusivas que criam produtos fantásticos para uma boa alimentação, uma boa nutrição. Então, a alimentação, lembrando que eles são granívoros, eles comem principalmente sementes, mas hoje nós temos aí rações extrusadas, farinhadas, as próprias larvas de tenebro, né, alimento vivo, que são utilizados para alimentação. E aí, para cada tipo de manejo, existe uma técnica, cada criador cria a sua técnica, tanto para estimular, quanto para a questão de tratamento dos filhotes. Outros alimentos que você tem que tomar cuidado é a água, né? A água sempre filtrada, renovada diariamente, bebedouros limpos, areia limpa, estéril, podendo ser fornecida junto com o complexo mineral. Né? Os pássaros não possuem dente, eles precisam, né, de pequenas pedras e areia para ajudar na moela a fazer a digestão. Nós temos aí mineral, cálcio, conchas, carvão ativado, tem vários tipos de alimento que você pode utilizar. Tem o osso de ciba, né, que é a base da sépia, né, que é aquele esqueleto interno das lulas, que são vendidos como suplemento mineral, que também podem ser oferecidos tanto para a suplementação de cálcio, quanto para, o pessoal chama de afiar o bico, né, desgastar o bico em épocas que o bico cresce, né, nós temos a época da muda de bico, em que a alimentação também é mudada. Então, alguns exemplos de criatórios, então observe aqui que são exemplos de criatórios, como a gente mostrou lá no início, baterias de gaiolas com prateleiras. Observem as divisórias para eles não se enxergarem, né? São muito importantes, ó, as divisórias. São vários modelos que você pode estar utilizando. Gaiolas de madeira, gaiolas quadradas, e aí são vários sistemas diferentes que você pode estar utilizando, tanto para qualquer espécie de passarinho uniforme, tanto para curió quanto para bicudo, as instalações são muito parecidas, tá bom? Cuidado com os filhotes jovens. Então, primeiro, definir a finalidade que você quer para cada filhote.
escolher o melhor manejo após o nascimento até a idade desejada para disponibilizar esses animais para comercialização. Se você quer animais de canto, você tem que ter todo um treinamento de canto separado. Esses animais, eles pegam cantos de outros animais com uma certa facilidade. Então, para quem cria para canto, tem que ter locais em que diminua a questão de ruídos, diminua para que ele ouça somente o canto que ele deve aprender, né? E para quem só quer um animal para canto normal, melodioso, fibroso, não tem essa necessidade. Então, planejar sempre ter filhotes com excelência. Para quem trabalha com passarinhos, essa é uma das grandes condições para você estar no mercado, sempre ter animais de grande genética e com as suas respectivas finalidades bem definidas. Se é animal de canto, qual tipo de canto, e ele tem que expressar aquele canto. Se é um animal de fibra para torneio, para competição, é outro tipo de treinamento, né? Selecionar sempre as melhores matrizes para você ter animais sempre com a melhor qualidade possível, e se você participa de eventos, preparar esses animais para quem compra e quem vai para eventos é fundamental. Cuidados gerais com o criatório, né? Lembrando que a higienização e limpeza são fundamentais, o manejo alimentar ele é fundamental, banhos e higiene das aves também, preparação para a reprodução, período pré-reprodutivo, da formação dos casais, estímulos são muito importantes. Depois do nascimento, cuidados com os filhotes, as fêmeas costumam ficar muito agressivas e dependendo, muito estressadas, a gente já falou a questão do território, costumam jogar os filhotes fora do ninho, quebrar, matar. Então, você tem que ficar sempre atento e tirar os filhotes sempre que você veja qualquer comportamento estranho, tanto do macho quanto da fêmea, e aí você consegue salvar esses filhotes fazendo tratamento manual. Lembrando dos banhos de sol são necessários, cuidados com os filhotes e matrizes, e escolher sempre tipos de infraestrutura para melhor manutenção dos recintos e acessórios. Lembrando que hoje, para você iniciar uma criação de bicudo, né, curió e bicudo, qualquer um deles, você tem o custo do processo de legalização, você tem o custo da construção da infraestrutura, você tem o custo da compra das gaiolas e das matrizes, né? Então, se você já é um criador amador, você tem a boa parte da infraestrutura já pronta, então você reduz bastante os custos, tanto de matriz, de gaiola, de infraestrutura, apenas você vai ter que ter o responsável técnico e para fazer o processo de legalização, que aí seus custos saem mais em conta. Hoje, você compra, nós temos aí no mercado filhotes de bicudo sendo vendidos entre R$1.000 a R$5.000, dependendo da qualidade, da genética, da região. Então, são animais que têm um valor comercial muito bom. Lembrando que a fêmea ela pode te dar até 10 filhotes numa temporada, fêmeas boas e com bom manejo reprodutivo. Então, você tem aí uma fêmea, dependendo da genética, a média no mercado é entre R$2.500 a R$3.000 cada filhote. Então, você vai ter cada casal, cada fêmea pode te dar aí. Claro que se você tiver aí fêmeas top, filhos de campeões, você pode ter um valor chegando aí a 5, 10, 15 mil reais. Nós temos alguns bicudos que já foram vendidos mais de 100 mil reais, como os curiós, né? Nós queremos falar aí que curió chega a ser vendido a 380 mil reais. Já tivemos bicudos sendo vendido a quase esse valor. Então, é um mercado bem interessante, depende do objetivo que você quer. E aí, para você ter valores desse nível, você tem que ter uma qualidade gigantesca, participar de eventos, você tem que trabalhar com competição, tem que trabalhar com o canto, mas mesmo você não trabalhando, só escolhendo a questão do canto, a questão de você vender animais para o pessoal normal, você vai ter um lucro muito bom. Então, e você precisa de pouco espaço, porque você consegue, num espaço mais reduzido, ter uma quantidade muito maior de matrizes. Lembrando que vai depender muito daquele manejo, porque a gente tem um problema de eles serem territorialistas. Bom, era isso, mais um animal que a gente trouxe aqui na nossa série Animais Exóticos e Companhia Oportunidades. Então, se você tem interesse, você gosta de pássaros canoros, se você é um criador amador, existe a possibilidade de você mudar de categoria. Nós temos muitos estados que estão fazendo a mudança de categoria para criação comercial de pequeno porte para passeriniformes. E fiquem atentos, porque quem é criador amador CISPAS vai ter mudanças aí na categoria. Possivelmente nós não teremos mais a categoria amadora como ela é. A questão da reprodução pode acabar e você vai ter que migrar para a categoria comercial. Então, se você já está pensando, se você quer viver da criação desses animais, a melhor coisa é você iniciar um processo de legalização. Se você tem interesse, entre em contato com a gente, nós temos a descrição do vídeo aqui, o telefone, você pode entrar em contato que a gente faz o orçamento aqui para você fazer toda a mudança de categoria ou você virar um criador comercial do zero.
Beleza? Não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para receber mais notificações e divulgando o nosso canal para o máximo de pessoas que têm interesse sobre a criação comercial, sobre saber um pouquinho mais sobre esse mercado, sobre legalização, sobre o mundo da criação. Um abraço, paz no coração a todos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.